Bom dia, boa tarde, boa noite. Criatório Baccarini, Márcio Baccarini, mais um vídeo. Vamos procurar agora nesse vídeo, vamos dizer assim, juntar todas as informações que nós tivemos até agora no manejo, na alimentação, na nutrição, né, dos pintinhos nos primeiros 15 dias. Muita gente está ansioso para chegar lá, aí no galo, no trato, nós vamos chegar, vamos devagarzinho, né? Nós temos que fazer um caminho até chegar no galo, né, no combate, no galo já em preparo, ok? Então é o seguinte, nós vamos falar sobre os cuidados com o pintinho, a vacina no pintinho nos primeiros 15 dias, vamos falar sobre a nutrição dos pintinhos e sobre a parte que a gente deve cuidar para que o pintinho tenha uma boa saúde, a sanidade do ambiente onde o pintinho deverá estar, ok? Primeira coisa, quando o pintinho nasce na galinha, a galinha naturalmente já fica em média 24 horas no ninho a partir do nascimento dos primeiros pintinhos. Isso é na natureza. Ela fica lá, porque os pintos não nascem todas ao mesmo tempo. Então ela dá um prazo entre o nascimento do primeiro pinto e mais ou menos 24 horas, às vezes até um pouco mais, aguardando os outros nascerem. Na chocadeira, a gente deve repetir mais ou menos isso. O pintinho nasce, ele deve permanecer na chocadeira pelo menos por volta de 24 horas. Não há necessidade de ter pressa para tirar o pintinho ali de dentro. O pintinho não precisa de alimentação e nem de água nesse período, tá? Ele pode ficar tranquilamente na chocadeira, esperando, né, ele ficar fortinho, ele começar a andar, ele nasce bem molinho, né? Nasce úmido, então ele tem que esperar ele secar, ele ficar bem espertinho. Então, isso é as primeiras 24 horas. A gente deve preparar um ambiente para esse pintinho, para receber esse pintinho assim que ele nasce, tanto na chocadeira quanto na galinha, né? Na chocadeira, depende muito das pessoas, da capacidade de investimento das pessoas. Nós temos criadeiras profissionais que são vendidas aí na internet, né? A Choque Mais tem dessas criadeiras, que são ambientes preparados para o pintinho viver os primeiros 15 dias. Né? Uma criadeira dessa está aí na faixa de quase R$4.000, 3.000 e poucos reais. Tá? Então, assim, não podendo adquirir uma criadeira, né, a gente tem que fazer um ambiente que seja o mais adequado possível. Então, nós podemos fazer até mesmo, né, com madeira, né, uma caixinha com madeira, desde que o chão dessa caixinha tenha uma gradezinha fininha, para que quando o pintinho defecar, as fezes caírem embaixo, né, não ficar o pintinho em cima das suas fezes, né, o pintinho não deve ficar convivendo com as suas fezes, né, então ele defecou, tem que ter uma gradezinha, né, e logicamente um amparo embaixo, onde essas fezes vão cair, e vai manter sempre o piso daquele lugar limpo. A temperatura desse ambiente deve estar aí por volta de 35 graus, né? Na criadeira, né, profissional, já tem um termostato que mantém essa temperatura. A maioria das pessoas utilizam lâmpadas, né? Em vez de ter a criadeira, um ambiente fechado com lâmpada, né? Que mantenha mais ou menos esse grau. Aqui é preciso chamar a atenção o seguinte, tem que haver, se você vai pôr lâmpada, essa lâmpada tem que estar no canto, né? E tem que haver um espaço entre a lâmpada e o final dessa caixinha, né? De pelo menos aí uns 30 centímetros, para que o pinto se aproxime ou se afaste da lâmpada na necessidade do calor que ele sentir, ok? Se você colocar a lâmpada no centro do caixote, o que acontece? A área de aquecimento
fica centralizado, e o pintinho às vezes está sentindo muito calor, ele não tem para onde ir, ele fica desidratando ali naquele calor. Então, mais no cantinho a lâmpada, vocês vão ver que os pintinhos, nos primeiros dias, eles vão mais para perto da lâmpada, depois eles vão se afastando mais da lâmpada. À medida que o tempo passa, a necessidade de calor, né, também diminui. Esse ambiente tem que ser totalmente livre de umidade. Não pode ter umidade para o pintinho pisar, né? Não pode ter umidade. Então, eu aconselho vocês, se vão construir um negócio desse, usar bebedouros, né? Tipo esses bebedouros de pássaros maiores, né? Sabiá, passo preto, tem uns bebedouros grandes. Fazer um buraquinho nessa caixa, de tal forma que só aquela parte onde o pintinho bebe água fique para dentro da caixa, o restante fique do lado de fora, né? No bebedouro profissional isso já é assim, né? Só fica o lugar para o pintinho beber água sem que fique caindo umidade ali e molhando onde os pintinhos estão. Essa mesma consideração vale para os pintinhos na questão da ração, né? Eu, né, quando eu não tinha um criador mesmo profissional, eu fazia o mesmo que eu faço com a água, né, colocar o bebedouro do lado de fora, eu também colocava uma caixinha com um buraco um pouquinho maior, óbvio, que só entrava uma parte onde os pintinhos comiam a ração sem ficar andando em cima da ração, tá? O pintinho, se você deixar um lugar onde o pintinho ande em cima da ração, automaticamente ele defeca em cima da ração também, né? Além de dificultar os outros a comerem. Então, assim, não deve ter, o pintinho não deve subir em cima da ração. Além do desperdício, que o pintinho, ele já parece que é de natureza, eles já começam já a ciscar, né? E começa, se ele subir em cima, ele começa a jogar a ração para fora. Então, tem que estar assim, uma altura assim, de uns 3 centímetros do chão, né? Em um lugar que seja para o pintinho comer. Aqui a gente precisa preparar uma história, o seguinte: a alimentação tem que ser um espaço suficiente para todos os pintinhos comerem. Então, cada pintinho vai precisar de pelo menos uns 7 centímetros, 8, para ele chegar ali para comer, né? Então, vocês veem o seguinte: 10 pintinhos precisariam de 70 centímetros, né? É muito, pode parecer muito, né? Pode parecer muito, mas não é, tá? Então, assim, pode pôr uma parte de um lado, outra parte do outro lado da caixinha. O pintinho come quase que direto, né? Então, esse comedouro pode pôr 25, 30 centímetros de um lado, 25, 30 centímetros do outro, né? Ah, mas eu tirei na chocadeira 50 pintos, então você vai ter que fazer um ambiente bem maior, né? Bem maior, porque 50 pintos você não põe numa caixinha aí de 30, 40 centímetros de comprimento, né? Aí o ambiente é maior, aí vai ter que ter mais bebedouro, vai ter que ter uma área maior de alimentação. Se você colocar um lugar muito pequenininho para os pintinhos comerem, o que é que vai acontecer? Os maiorzinhos, eles vão comer ali e não deixam os pequenos comerem, né? E cada vez que o pequeno come menos ele desenvolve, né? Então tem que ter um espaço bom. Você tem que olhar, não, os pintinhos todos eles podem comer ao mesmo tempo, ok? Então, ó, nós já falamos do ambiente, né? A luz. Que lâmpada é o ideal? Muita gente usa essa lâmpada comum, essa lâmpada de casa, de halógeno, né? Essa lâmpada não é o ideal, porque essa lâmpada emite luz e o pintinho fica o dia inteiro na luz, né? Então, assim, ele sofre um estresse por exposição luminosa 24 horas seguidas. E isso não é bom. Então, o que eu aconselho a vocês, se forem usar a lâmpada? Usar a lâmpada de cerâmica, né? A lâmpada de cerâmica, ela não emite luz, ela só emite calor, né? Precisa ter um pouco de cuidado para ligar com essa lâmpada fica extremamente quente, a gente não pode encostar, se encostar nela é queimadura de 2º grau, né? Então, algumas pessoas fazem a lâmpada, inclusive fazem uma gaiola, né? A gente compra pronto, né? Gaiola para lâmpada, né?
Essas gaiolas que usam, por exemplo, para lâmpada quando esses mecânicos de carro vão arrumar motor, não tem uma gaiolinha de arame, põe a lâmpada dentro daquela gaiolinha para evitar que você e os pintinhos encostem nessa lâmpada. Né? A lâmpada de cerâmica, ela emite apenas calor, ela não emite luminosidade. Tá? Mas, no entanto, a gente tem que prestar atenção ao seguinte, o pintinho precisa de um espaço, um tempo bom de luminosidade. Você não pode pôr uma lâmpada que não emite luz e deixar o pintinho no escuro. Né? Então tem que ter uma lâmpada afastada iluminando, pelo menos durante uma boa parte, aí 15, 16 horas por dia, e depois apaga-se essa lâmpada, deixa só de cerâmica ligada. Né? A de cerâmica fica ligada direto. É o que eu estou falando, para você ter cuidado, que essa lâmpada de cerâmica ela esquenta muito, então tem que ver, né, o ambiente, se pode colocar, não deixar essa lâmpada, se você fizesse ambiente de madeira, não deixar essa lâmpada encostada na madeira, pega até fogo, ela esquenta demais, tá? Ou então usar, né, essas campânulas com resistência, que também existe. O problema da campânula com resistência vai obrigar você a fazer um espaço bem maior, porque as campânulas, elas são maiores, né? E elas devem ser colocadas mesmo assim no canto. Colocar no centro só se você tiver um espaço bem amplo para o pintinho se afastar para um lado ou para o outro, tá? Então essa campânula tem que estar mais ou menos, permitir também um espaço para o pintinho se afastar do calor à medida que ele tem a necessidade. Água e comida nunca no local onde está havendo calor da lâmpada ou da campânula, tá? Tem que ficar num lugar mais fresquinho, senão a água esquenta, tá ok? Então eu acho que o ambiente é esse, né? Um ambiente tranquilo, sem barulho, sem confusão, sem cachorro passando, sem gato pulando, tudo tranquilo, tá? Esse ambiente não precisa ser estéril, mas deve ser um ambiente afastado das outras aves, né? Você não deve fazer isso, colocar e ter uma opção de galinha em volta, porque esses pintinhos ainda não receberam imunização suficiente para conviver com outras aves, tá? Já no primeiro dia de pintinho, o pintinho deve receber 3 vacinas que são dadas por via subcutânea na região posterior do pescoço. Pega-se a pelezinha, levanta e aplica-se a vacina, que é a vacina de Marek, a de Gumboro e a Boba Suave. Eu vou colocar essas vacinas aqui, ó. No primeiro dia, vou pôr aqui, virar para o chip chart. Aqui, ó, no primeiro dia, dia 1, né? Ele vai tomar a vacina de Marek. Essa vacina é uma dose única para a vida inteira. Ela não tem que ser repetida. A de Gumboro é uma doença da inflamação da bursa. Eu vou explicar isso numa aula logo a seguir também, né? E a gente também dá a Boba Suave. Olha bem, Boba Suave, tá? Guarda bem essa palavrinha. Essas vacinas todas são dadas via subcutânea. Existe a vacina de Boba Suave e existe a vacina de Boba Forte, né? A vacina de Boba Forte, ela vai ser administrada no pintinho só mais para frente, tá? Só lá para o 35º dia. Aqui é só a Marek, Gumboro e a Boba Suave no primeiro dia. E no 7º dia, nós também ainda temos que fazer a vacinação de Newcastle. Aqui, essa vacinação é a cepa B1, e isso é importante, tá? É importante, a hora que você for comprar a vacina Newcastle, você pede, eu quero cepa B1. A bronquite infecciosa, essa bronquite infecciosa é a H120. Nós agora estamos entrando nesses detalhes, né? Newcastle B1,
a bronquite infecciosa, que é a H120, e a gente vai repetir aqui a vacinação de gumboro. Então, nos primeiros 15 dias, essas são as vacinas que o pintinho tem que tomar. Muita gente vai falar assim, poxa, mas fica caro. Fica caro sim. E fica caro não pelo preço em si da vacina. É porque essas vacinas, quando você abre, elas são misturadas, né? Elas vem um líquidozinho, você mistura nelas. Na de Marek, você tem que misturar em água destilada, tá? A Newcastle também vem a água destilada para você fazer. E o problema é que a hora que você reconstitui essa vacina, ela só tem algumas horas de validade. Então você tem que fazer e vacinar os pintinhos. Então, você veja que no primeiro dia, né, você já tem aqui um valor de vacina que deve chegar nos R$150. Se você vai vacinar 10 pintinhos, cada um fica em R$15, né? Aqui também não vai ficar tão barato, principalmente a bronquite infecciosa, que é uma vacina mais cara, né? Mas é o custo, é o custo. Você não está querendo criar atleta, né? É o custo, né? E por que fica caro? Essas vacinas, elas não são tão caras se você pensar, por exemplo, a Marek vem com 1000 doses. Se você tivesse 1000 pintinhos para vacinar, ela seria uma vacina até relativamente barata. Mas como você vai vacinar 10 e vai jogar as 990 doses fora, porque não vai servir, porque não adianta você querer guardar, tá? Já vem até escrito no frasco, né? O tempo de validade, você abriu, reconstruiu, aplicou. Não aplicou, daqui a algumas horas já perdeu essa vacina, tá? Então, o custo de vacina não é tão barato como possa parecer. Mas aqui nos primeiros 15 dias são essas vacinas. Eu aconselho vocês a não deixar de vacinar os pintinhos, tá? É um custo? É um custo, Então, o que a gente pode fazer? Aí vem a fraternidade, né, dos galistas. Conversa com o pessoal, né, que tem galo de briga, que você conhece, né, e combina de todo mundo juntar e vacinar os pintinhos todos juntos. Todo mundo divide, né, divide o valor das vacinas e aplica em todos os pintinhos, tá? Eu aconselho até vocês, se souberem que tem vizinhos que tem pintinho, mesmo não sejam de galo índio nem nada, oferece para vacinar os pintinhos deles. É uma proteção para você evitar que aves próximas também adoeçam, tá? Talvez se a gente fizesse essa comunicação com as pessoas, ou mesmo no meio da parceirada, a gente falasse, olha, dia tal nós vamos vacinar pintinho de primeiro dia, né? Então todo mundo que tiver pintinho de primeiro ou segundo dia, mas o meu nasceu ontem, não é o ideal, mas para nós, às vezes você espera mais um dia, 2, e vacina todo mundo junto, porque fica mais fácil, fica mais barata a vacina. Eu vacino, né? Como a minha cocheira fica num sítio, e tem 3, né? Tem 3 pessoas próximas que criam galinha comum, né? Eu vacino os pintinhos deles todos assim que eu posso. É para mim me proteger, sabe? Eles ficam felizes comigo, né? Me dão ovo para me comer, me dão frango para comer, né? E eu vacino os pintinhos deles, mas eu estou me protegendo, né? Então, a confraria, né, a amizade dos galistas poderia diminuir bastante esse custo da vacinação. Bom, vamos continuar. Água, né? Pintinho toma água filtrada, ok? Não parece um absurdo, mas eu não sei porque o pessoal acha um absurdo filtrar a água. Você compra uma talha de água, coloca a água lá, filtra a água, não custa nada, isso não custa um real. E você vai preencher, né, pequenas coisas de pintinho, né, com água filtrada. Todos os dias esse local onde você está pondo água para chegar nos pintinhos tem que ser bem lavadinho, né? E
Eu no primeiro dia, eu dou só água com mel, nem ração eu não dou. Quanto de mel? Olha, eu nunca fiz uma medida, mas eu vou pondo mel, vou misturando até a água ficar meio amarelada. Os pintinhos adoram e aquilo é energia pura, né? Além de que o mel tem uns probióticos, tem algumas vitaminas que já vão vitaminando os pintinhos, dão muita energia para o pintinho. Então, nas primeiras 24 horas, só água com mel. E depois, bom, eu já falei para vocês em outros vídeos que depois eu começo a colocar na água o aminossol. Tá? O aminossol, a gente coloca 5 ml por litro de água, né? E começa a fornecer os pintinhos. Tem pessoas que fornecem assim, aminossol num dia, mel com água no outro. Aminossol num dia, mel com água no outro, né? E eu acabei adotando essa prática, sabe? Eu acho que é interessante. O aminossol é um complemento, tem muitas vitaminas, muitos sais minerais, tem muitos probióticos, né? Então, assim, o pintinho vira outro. Vocês podem acreditar isso, o pintinho vira outro. Então, a questão da água é essa. Até o 15º dia, nós estamos firmando até o 15º dia em tudo, porque esse é o assunto. Até o 15º dia, no primeiro dia, água filtrada com mel. No segundo dia em diante, eu vou alternando um dia água com mel, um dia água com aminossol. Um dia água com mel, um dia água com aminossol. Aminossol não é tão caro, você compra no Mercado Livre, quem não tem acesso a casas, né, que vendem esse produto próximo, pode comprar numa coisa, tá 1 litro, custa aí na faixa de 50, 60 reais, e dá para muito tempo, tá? Dá para muito tempo. Você vai criar muito pintinho com 1 litro de aminossol, tá? A ração. Bom, ração é um problema, Por quê? Você vai comprar ração, tem muita ração no mercado que, sabe, é péssima qualidade. Eu utilizo uma ração que tem, eu até trouxe até aqui, ó. Eu utilizo uma ração que tem 21% de proteína bruta, tá? Essa ração, eu não vou dar o nome porque fica fazendo propaganda, né? Não fica legal, né, dar o nome da ração, né? Pode falar que eu estou fazendo propaganda, mas não estou não, tá? Mas vocês vão encontrar várias rações, né, com percentual de proteína. Eu utilizo com percentual de proteína de 21%, tá? Eu vou usar de cavalo. Eu já falei para vocês que ração de cavalo, moída, sem moer, não é alimento para ave, é alimento para mamífero, tá? Tem um percentual de fibra muito grande e a ave não pode comer mais de 5, 6, 7% estourando de fibra na ração. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente, né? Mas aqui, como o pintinho vai comer a ração, né? Eu pego a ração com 21% de proteína, né? Quem quiser, como eu não vou dar o nome da ração, né? Eu não vou dar o nome da ração. Quem quiser, é só consultar na internet, né? Ração pintinho inicial 21% de proteína, que vocês vão achar o nome da ração lá, tá? Mas só que eu enriqueço essa ração, eu já falei com vocês, com aminoácidos, tá? Aminoácidos é um produto, um suplemento alimentar que a gente coloca na ração de pintinho. Cada pintinho deve receber em média 1 grama de aminossol por dia. É um alimento, é um suplemento relativamente barato, tá? E você também encontra na internet, no Mercado Livre, tá? Só que é preciso prestar atenção, porque esse aminoácidos, né, é um que tem uma galinhazinha junto. Tem outros produtos, tem até com uma quantidade maior de proteína e até mais caros. Por exemplo, tem o Aminopan Pro, né? Mas só que, se vocês forem falar, que não é indicado para pintinho de galinha, é indicado para avestruz. Tá? Então, assim, a gente fica querendo dar muita coisa, acaba que a gente, em vez de ajudar, a gente piora.
né? Eu já falei para vocês em alguns vídeos atrás que a hipervitaminose também causa malefício para a ave, até para a pessoa, até para a gente, né? A gente conhece alguns casos de hipervitaminose graves. Bom, esses pintinhos são pesados, eu já falei isso para vocês, até mostrei, né? Eles são pesados diariamente nos primeiros 15 dias, diariamente. Qualquer pintinho que esteja fugindo demais, ele deve ser afastado dos outros, tá? Deve ser afastado dos outros. Eu ainda mantenho até o 15º dia, eu tenho feito isso, e talvez até porque, como eu disse para vocês, minha cocheira está, né, numa reforma brutal, está sendo reconstruída. Eu tenho mantido até o 15º dia machos e fêmeas juntos. Assim que esse coisa voltar, eu vou voltar para o que eu fazia antes, né? O meu criadouro de aves, né, nos primeiros 15 dias já tem a separação em dois partimentos em cima, onde eu ponho os machos e a fêmea, e um terceiro, onde eu coloco aquelas aves que parecem não estar tendo o mesmo desenvolvimento, tá? E aí eu fico observando, porque se o crescimento ficar se distanciando muito, eu acabo tirando esse pintinho da criação. Tirando não é sacrificando, né? É dando para outras pessoas, né? Eu não estou correndo atrás de quantidade, mas de qualidade, né? Então, até o 15º dia é até aceitável que você mantenha machos e fêmeas juntos. Depois nós vamos ver que nós vamos separar esses pintinhos. Bom, o pintinho é anilhado nos primeiros 15 dias. Eu anilho. Não há essa necessidade se aqueles pintinhos são todos filhos do mesmo galho e da mesma galinha. Não tem por que você anilhar um pintinho se todos eles são filhos do mesmo galo e da mesma galinha, né? Não com 15 dias, tá? Claro que o momento em que esses pintinhos começarem a conviver com outras ninhadas, aí você vai ter que anilhar para separar, tá? Não há essa necessidade. Eu anilho só porque eu anoto na ficha, eu tenho uma fichinha, né, inicial de acompanhamento em que eu anoto todos os dias o peso daqueles pintinhos, tá? Então, como eu faço isso individual, eu anilho só para pôr lá, anilha número 1, tanto de peso, e vou colocando lá, tá? Se nesse tempo, né, qualquer defeito que o pintinho manifestar, né, se ele tiver uma perna torta, um dedo torto, ele já está desclassificado. Acabou a conversa. Ah, mas faz o que você quiser, né? Faz o que você quiser, mas se nós estamos focando em galos de combate, e se nós estamos focando que nós queremos qualidade, defeito tem que excluir. Não tem choro nem vela. Tem que excluir, né? Então eu já vejo muita gente, pintinho nasceu com a perna torta, e põe lá um esparadrapo, uma linha entre uma perna e outra, para você ficar com um pintinho lá no meio, que pode até recuperar um pouco isso aí, né? Mas eu sei lá se isso vira galo de combate. Eu não sei se vira, porque eu nunca criei, né? Eu prefiro descartar de uma vez, tá? E depois o custo disso acaba sendo até alto demais, né? Não justifica você investir tanto assim no pintinho. A não ser que fosse uma coisa raríssima, uma raridade, uma aberração da natureza. Bom, a sexagem do pintinho eu faço já nos primeiros 5 dias. O terceiro dia, para mim, é o melhor dia que tá. Eu já expliquei vocês como fazem. Então, assim, a sexagem é aí nesse período que a gente já marca o que é fêmea e o que é macho, né? Então, tem gente que marca pondo a anilha, tem gente que pega a tesourinha e dá uns piquinhos na pena, em cima da cabecinha do pintinho, deixa mais carequinha as fêmeas, né? Ou os machos, só para diferenciar. Mas eu acho que vocês devem diferenciar sim. Esse negócio de sexagem é um aprendizado, né? Você começa, você vai fazendo, vai acompanhando, vai vendo quanto você acerta, quanto você erra, né? E à medida que o tempo passa, você vai ficando um craque na história, né? Eu já erro pouco, mas ainda erro, tá?
estou sendo honesto com vocês, eu ainda erro. Eu às vezes marco como macho, né? Daqui uns 30 dias eu estou vendo que aquilo é fêmea, e vice-versa, né? Eu também erro, não sou um craque nisso aí. Bom, aí você vai só acompanhando então daí para frente, né, os pintinhos, se vai aparecer algum defeito, se tem alguma coisa. É bom checar os pintinhos todo dia. Pega o pintinho, olha se ele não está com sujeira no ano, se está acumulando sujeira ali. Se tiver, tem que limpar, tem que ver se aquilo realmente é sujeira, se as fezes estão consistentes, se não está aquela aguaceira. Né? Água se fornece à vontade. Olha, 70% do peso do pintinho é água. Né? E 10, 15% de perda de peso por falta de água é fatal para o pintinho. O pintinho morre. Né? Então, água à vontade. Tem muita gente, não pode dar água à vontade. Água à vontade. O pintinho bebe o tanto que ele quiser. Tá? Não tem porquê. E nessas primeiras fases de crescimento aí, nos primeiros 15 dias, comida à vontade. Tá? Sem nenhuma limitação, nem de água, nem de comida. Então, esses são os primeiros 15 dias dos pintinhos e vocês têm que prestar atenção. Essa é uma fase crucial da vida da ave, tá? Prestem bem atenção, olha com cuidado os pintinhos, não larga para lá, né? Tem gente que só tem um olho no galo de combate, né? No galo que já está no trato. E o pintinho não está nem aí. Só que ele esquece que aquele pintinho vai ser o galo dele amanhã, né? Trata mal o pintinho e vai querer ter um galo muito bom lá na frente. Né? Não vai ter. Às vezes você vê que esse pintinho, né? Eu já falei num vídeo anterior. Você entra na cocheira, você conhece a cocheira pelos pintinhos. Né? Enquanto aquele pintinho, piu, piu, aquele pintinho triste, piu, todo encaracolado, não precisa nem ver os galos, a não ser que os caras comprem galo. Né? Porque o pintinho já está deficiente desse jeito, né? Já está sofrendo desse jeito, como é que isso vira galo? Não vira. Não vira, não vira galo, vira se não morrer, né? Mas perde, né, os 50%, 60% da sua capacidade de genética, genótipica, ou seja, ele tem a genética, mas não tem o fenótipo, porque ficou deficiente ao longo da sua infância, principalmente sua primeira infância. Então, pintinho não pode sentir frio, pintinho não pode ficar sem água, não pode ficar sem comida. Não se dá nada para o pintinho comer, a não ser a ração inicial de pintinho com 21%. Mais nada, nada. Não tem que dar couve, não tem que dar para pintinho nos primeiros 15 dias, nada, só a ração. Tá? Não dê isso, não dê ovo, não dê nada. Só a ração seca, sem molhar, não se molha a ração, é só a ração seca, sem molhar. Pinto inicial, 21% de proteína, que eu acho que é a que tem mais enriquecida no mercado, enriquece ela com aminoácidos e dá isso para o pintinho e mais nada. Não inventa de pôr mais nada para o pintinho nesses primeiros 15 dias. E não esquecer das vacinas, vocês vão ver, essas vacinas precisam de, em média, de 10 a 15 dias para causar alguma imunidade para o pintinho. Bom, aqui terminou os primeiros 15 dias, nós logo em seguida, talvez hoje ainda não dá para postar isso, mas até esse fim de semana eu vou postar, né, dos 15 dias ao final do segundo mês de vida do pintinho, né, e depois do segundo mês até a adolescência. Isso aí eu vou postar, eu prometo para vocês que eu ainda vou postar essa semana, tá ok? Então tá bom, muito bem, muito obrigado, né? Espero que estejam agradando. Procurem seguir o máximo possível perto disso. Quem tiver alguma dúvida pode me passar, né? Quem tiver alguma informação para enriquecer essas que nós estamos falando, muito bom que faça, pode passar, que a gente comenta isso no canal. Esse canal é um canal, né, aberto, todo mundo pode manifestar à vontade, todo mundo pode pedir informação, todo mundo pode complementar as informações que eu estou passando, ok? Então, muito obrigado, até mais.